Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos nos colocar em pé nesse momento e com muita alegria no coração nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelo culto que iremos iniciar. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Rei exaltado sobre todo o cosmos e nós reconhecemos a Tua majestade, Senhor. E queremos, ó Deus, agradecer porque dentro, ó Deus, da Tua grande graça, o Senhor nos escolheu não apenas para sermos Seus servos, mas para sermos Seus filhos e co-herdeiros com Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por esta grande dádiva, por esta grande bênção. Obrigado, ó Deus, por o Senhor nos trazer até este recinto e podermos, ó Deus, prestar o culto que somente a Ti é devido. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor, que seja, ó Deus, de fato para honra e glória Tua. É assim que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura, a princípio, do Salmo 111, versículo 1 ao versículo 6. Salmo 111, versículo 1 ao versículo 6. Leitura alternada. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se compraram. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Esse salmo começa dizendo aleluia. Esse é um convite para a adoração ao Senhor. Vamos iniciar então a nossa adoração ao nosso Deus, entoando o hino Contemplação, hino de número 13 do nosso cenário. Aquele que
Amados, vamos abrir novamente a palavra de Deus no Salmo 111. E os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que farei do versículo 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos faz menção que os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que Deus nos ordena em sua palavra, são coisas boas e justas e estáveis. Tanto é que quando nós obedecemos ao mandamento do Senhor, aquilo que Deus nos ordena, nós somos abençoados. Deus nos dá ricas bênçãos através da obediência. Ao passo que na desobediência, a Bíblia diz que Deus nos disciplina. Como um pai disciplina seus filhos, Deus nos disciplina. Vamos nesse momento, irmãos, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Para essa oração, eu quero convidar o presbítero Luiz Carlos. Oremos nesse momento ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar nesse momento o hino 110A do nosso inário, Crer e Observar. Vamos dizer em Jesus, confiar, sua lei e observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Inimigo
irmãos, fiquemos em pé, vamos concluir a leitura do Salmo 111, a uma só voz, lendo o versículo 9 e 10. Salmo 111, versículo 9 e versículo 10. Leiamos todos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Que de fato o louvor do Senhor permaneça para sempre em nossos lábios. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos, entoando 3 cânticos. Nós vamos cantar o hino As Muitas Bênçãos, hino 63 do nosso inário. Depois, em espírito de adoração, cantemos Quão Grande é o Meu Deus. E, por fim, vamos cantar o hino de Lucas, no capítulo 1, Minha alma engrandece ao Senhor. Os irmãos que vieram prevenidos podem, nesse momento, depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Muitas
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor permitiu com que realizássemos até aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada cântico entoado, por cada oferta que foi aqui depositada, por cada dízimo devolvido. Obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelas orações que o Senhor tem atentado, pois são feitas em nome de Jesus. E agora, ó Deus, nós rogamos especialmente pelo texto da Tua palavra que será lido e exposto, que nós possamos, ó Deus, atentar para aquilo que está na Tua palavra e através, ó Deus, da explanação da mesma, possamos ser edificados e muito abençoados. É assim que nós te pedimos, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos dar sequência à nossa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós iremos expor o capítulo de número 8, primeiro versículo até o versículo de número 10. Marcos 8. Versículo 1 ao versículo 10. Se você tem acompanhado as pregações em Marcos, que nós iniciamos em dezembro do ano passado, nós estamos hoje na 28ª pregação em Marcos. E nós vamos até próximo ano, se Deus permitir, indo do primeiro capítulo até o último capítulo do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho que é um Evangelho tão especial que Deus tem nos ensinado tantas coisas a respeito de Cristo. Versículo 1, irmãos. Por favor, acompanhem silenciosamente. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém, amém. Irmãos, ao longo desses meses em que nós temos exposto o Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vimos por várias ocasiões que o propósito desse Evangelho é apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Isso está muito claro em Marcos, no capítulo 1, versículo 1, quando diz que o Evangelho que nós acabamos de ler é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o propósito está bem claro desde o início. Qual o propósito de todos os episódios que Marcos relata aqui no seu Evangelho?
é apresentar para mim e para você Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. E nós temos amadurecido essa consciência nossa à medida em que cada episódio aqui é exposto. E com esse episódio aqui não é diferente. Esse episódio vai mostrar para mim e para você que Jesus Cristo é Deus. E que dentre os atributos de Deus, que Jesus Cristo aqui tão bem expressa, está o atributo da compaixão. Como esse atributo é importante hoje em dia, irmãos. Olha, irmãos, eu acho que poucos atributos de Deus são tão relevantes para os dias de hoje como o atributo da compaixão. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós vivemos numa era extremamente individualista, onde as pessoas pensam muito mais em si do que no próximo. Às vezes, nem a família é levada em consideração, irmãos. Hoje, através do advento das redes sociais, dos dispositivos eletrônicos, nós temos um acesso cada vez mais contínuo a pessoas do ponto de vista virtual. Mas o contato físico, e muito menos aquela disposição de ajudar o próximo, tem diminuído. E eu gostaria, irmãos, de mostrar para vocês nessa noite, à luz da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, que existe alguém que se importa com nós. Existe alguém que se importa conosco. Talvez hoje você está aqui, você se sente uma pessoa sozinha, você se sente uma pessoa vulnerável. Talvez hoje você está aqui, você se sente uma pessoa que está à mercê das circunstâncias. O texto que nós lemos e aquele texto, esse mesmo texto que nós iremos expor, vai mostrar para mim e para você que Jesus se importa conosco. Então, volte os seus olhos para o versículo de número 1. Nós vamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Note que o versículo 1, ele inicia com a seguinte informação. Ele diz que o episódio que aqui é narrado acontece quando, irmãos? Naqueles dias. Então, esse episódio aqui narrado, de acordo com Marcos, aconteceu naqueles dias. Mas que dias eram esses? Essa é a questão. Que dias são esses em que esse episódio que acabamos de ler ocorreu? Esse episódio que nós acabamos de ler, irmãos, ocorreu a partir daquilo que foi o movimento do capítulo 7. Lá no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo saiu da Galileia, juntamente com os seus apóstolos, e foi visitar alguns povos gentílicos que ficavam às margens do mar da Galileia. Jesus Cristo, portanto, saiu do meio do território de Israel e foi para um território de outros povos. Então, essa viagem começa no capítulo de número 7, quando Jesus Cristo sai com os apóstolos para a cidade de Tiro, e depois ele vai para a cidade de Decápolis, ou melhor, para a região de Decápolis, porque Decápolis era uma região composta de 10 cidades. Então, quando Marcos ele inicia o capítulo 8, no versículo 1, dizendo, naqueles dias, ele está falando a respeito de quê? Naqueles dias em que o Senhor Jesus Cristo saiu do território de Israel e foi para o território de povos vizinhos, povos que circundavam ali o nordeste do mar da Galileia. Basicamente era isso. Qual era o propósito principal dessa viagem do Senhor Jesus Cristo? Ao sair do território de Israel e ir até o território desse povo gentílico. O propósito certamente não era turismo, né? Jesus Cristo não estava muito interessado em passear, não, certamente. Quando a gente faz uma viagem, seja para um outro estado, ou seja para um outro país, geralmente a gente viaja para passear, mas Jesus Cristo não estava interessado em passear. Certamente o propósito de Jesus Cristo, quando ele saiu de
o território de Israel para esse território gentílico foi preparar os seus apóstolos para a grande comissão. Daqui a pouco, lá quando nós chegarmos em Marcos, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo vai chegar para os apóstolos e vai dizer assim: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, saiam de Israel e comecem a pregar para toda criatura, para todas as pessoas, sejam elas judias ou seja ela qualquer pessoa, um gentio. Então vocês vão ter que sair daqui e vão ter que pregar às nações. E certamente isso era muito importante, irmãos, porque como vocês sabem, os apóstolos eles eram judeus. E os judeus eles tinham um pensamento de que apenas o povo de Israel era salvo. Que apenas os judeus eram que tinham aliança com Deus. E que os gentios, ou seja, eu e vocês, que não nascemos em Israel, certo? Não temos salvação, não temos espaço no céu. Nós não temos oportunidade de sermos salvos. Os judeus, eles se comportavam muito como Jonas. Você se lembra o que foi que Jonas fez? Quando Deus disse para Jonas para ele pregar para os ninivitas, você se lembra o que foi que Jonas fez? Jonas fugiu. E você lembra o que aconteceu depois que os ninivitas se converteram e Deus não destruiu a cidade de Nínive? Vocês se lembram o que foi que aconteceu? Jonas pediu a morte para si. Jonas queria morrer, mas não queria ver os ninivitas salvos. E aí, é basicamente o espírito do judeu, é o espírito de Jonas. Eles não querem ver os gentios salvos. Eles não querem ver pessoas que são fora da descendência de Abraão, salvos, a descendência do sangue deles. Mas esse não era o propósito de Deus. Tanto é que aqui o Senhor Jesus Cristo já está preparando os seus apóstolos para aquele grande dia em que ele vai chegar para os apóstolos e dizer assim: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho não é apenas para o judeu, o evangelho é para o gentio também. O evangelho é para o chinês, o evangelho é para o alemão, o evangelho é para o americano, o evangelho é para o argentino, o evangelho é para o brasileiro, para o piauiense, para o teresinense, para o povo aqui do Parque Jurema, inclusive. O evangelho é para todos os povos, não é? Então, o que Jesus Cristo estava fazendo ao ele sair do território de Israel, ir para outros territórios, de outros povos, era preparar os apóstolos para aquele grande dia, em que eles teriam que ir para as nações, para pregar o evangelho e ver as pessoas sendo salvas. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou durante alguns meses. Aqui diz que naqueles dias, mas esses dias eram muitos dias. Provavelmente o Senhor Jesus Cristo passou uns 2, 3 meses, talvez, no meio do território gentílico, ali, fazendo muitas coisas. O que foi que aconteceu naqueles dias? Quando o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos estavam viajando. Volte os olhos aí para o versículo 1, versículo 2 também. Esses 2 versículos vão nos contar o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez durante essa viagem aos povos gentílicos. Diz aí o versículo 1, que naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Esse versículo aqui, irmãos, esses 2 versículos que nós acabamos de ler, nos contam que o Senhor Jesus Cristo estava naquele território gentílico, quando de repente reuniu-se uma grande multidão ao redor dele. Nós temos visto ao longo do Evangelho de Marcos que por onde quer que Jesus Cristo ande, ele atrai uma grande multidão. Ele é um grande imã humano. Para onde ele vai, as pessoas o seguem. Diz aqui o texto da palavra de Deus que uma multidão o cercou e passou com ele 3 dias, ininterruptamente. Isso significa o quê?
Isso significa que as pessoas estavam dormindo ali, certo? Que as pessoas estavam descansando ali, as pessoas estavam fazendo suas necessidades físicas ali ao redor. Eles não queriam sair de perto de Jesus, não é? E eles vieram de várias cidades ali daquela circunvizinhança, né? Eles estavam, muito provavelmente, em busca dos milagres de Jesus. Naquela época, a medicina não era avançada como nos dias de hoje. E até nos dias de hoje, por mais avançada que seja a medicina, ela não consegue solucionar tudo, né, gente? Não consegue solucionar tudo. Então, eles estavam buscando Jesus Cristo, muito provavelmente pelos seus prodígios, pelos seus milagres. E era justamente em meio a esses milagres que Jesus Cristo proclamava o reino de Deus. Falava a respeito do reino de Deus. Porque nunca os milagres vinham sozinhos. Sempre o Senhor Jesus Cristo trazia uma lição espiritual em meio aos milagres. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Está lá no Evangelho de João. Estava engano, João capítulo 8. E aí diz lá que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita a Lázaro, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com Lázaro serviu de uma ilustração para mostrar o verdadeiro ensino que ele queria mostrar. Qual era o ensinamento? Que você pode até morrer, mas se você morrer crendo em Cristo, um dia você vai ressuscitar dentre os mortos e vai viver na presença de Deus. Então, Jesus Cristo, ele fazia muitos milagres, as pessoas eram atraídas a ele por conta desses milagres, e ele utilizava essa circunstância para proclamar o reino de Deus para aquelas pessoas, né? E aqui diz o texto que, com o passar dos dias, diz o texto aqui que já tinha passado 3 dias, aquela multidão começou a ter fome. Provavelmente não acabou a comida. E diante dessa vulnerabilidade das pessoas ali presentes, diz aqui o texto que Jesus Cristo falou o seguinte: eu tenho compaixão desta gente. O que é que significa ter compaixão, irmãos? Essa palavra compaixão é uma palavra que significa literalmente sofrer com. Se você procurar o significado de compaixão, é isso: é sofrer com. Quando é que você tem compaixão de uma pessoa? Quando você sofre com ela. Entendeu? Diz aqui o texto da palavra de Deus que quando o Senhor Jesus Cristo viu aquela multidão sem alimento, sem ter o que comer, ele sofreu com aquela multidão. O texto lá, mais adiante, vai falar que eram 4.000 homens que estavam ali presentes. Bem, se eram apenas 4.000 homens que estavam ali presentes, deviam ter pelo menos 12.000 pessoas, porque se tinha 4.000 homens, em tese devia ter 4.000 mulheres. E se tinha 4.000 mulheres, no mínimo tinha 4.000 crianças, no mínimo. Então, 12.000 pessoas ali. Imagina 12.000 pessoas sem ter o que comer. E aí, então, diz aqui o texto da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo teve compaixão daquelas pessoas. Ele sofreu com aquelas pessoas. Irmãos, isso para nós não é surpreendente. Porque todos nós, eu acredito, que todos nós sabemos que Jesus Cristo é compassivo. Mas a coisa que é surpreendente para nós é o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele dizer isso, ele diz assim: eu tenho compaixão desta gente. Essa é a única vez em toda a Bíblia, preste bem atenção nisso, essa é a única vez em toda a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo expressa isso, na primeira pessoa: eu tenho compaixão desta gente. Porque nós encontramos nos evangelhos várias oportunidades em que o evangelista diz assim: e Jesus se compadeceu de fulano de tal, compadeceu-se de cicrano. Tem várias vezes isso, mas a única vez em toda a Bíblia em que nós encontramos essa expressão, assim, eu tive compaixão, ou eu tenho compaixão de tal pessoa, de tal povo, é justamente aqui.
E é nisso aqui, irmãos, que nós começamos a perceber como o atributo da compaixão de Deus é demonstrado. Não é? Deus, ele teve compaixão em Cristo de todas aquelas pessoas. De uma coisa, meus irmãos, que muitas vezes a gente não tem compaixão. A gente pensa assim, não, eu vou ter compaixão de uma pessoa que porventura está passando por alguma necessidade maior. Porque o pensamento do mundo é o seguinte, pensa só. A fome o indivíduo consegue sobreviver ainda algumas semanas. De sede não, a gente não consegue sobreviver muitos dias não. Mas de fome, a depender da sua constituição física, você consegue ainda suportar algumas semanas sem se alimentar. Mas Deus, irmãos, Ele é tão compassivo, Ele é tão misericordioso, que Ele está compadecido daquela multidão por causa de alimento. Veja tão grande compaixão da parte de Deus. É demonstrada justamente. Ele diz, eu tenho compaixão desta gente. Pois é, quando diz aqui o texto da palavra de Deus que Jesus Cristo teve compaixão daquele povo por causa da fome, isso é mostrando para mim e para você que o nosso Deus é compassivo. Que o nosso Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Que o nosso Deus, Ele não é de alguma maneira indiferente às nossas necessidades, sejam elas quais forem, inclusive de alimento. De tal maneira que nós podemos dizer como o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque o nosso Deus é compassivo para conosco. O nosso Deus sabe das nossas necessidades. O Senhor Deus sabe o quão carentes nós somos. E esse episódio demonstra muito bem isso. O Senhor Jesus Cristo estava preocupado com aquele povo que haveria de passar grande fome. Essa compaixão do Senhor Jesus Cristo vai ser mais claramente demonstrada na fala dele do versículo 3. Volte os seus olhos para o versículo 3. O versículo 3 diz assim, o Senhor Jesus. Olha a cogitação dele. Se eu os despedir para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. Ou seja, eles vão sofrer, eles vão adoecer, talvez alguns vão morrer. E alguns deles vieram de longe. Olha a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Ele está preocupado com aquele povo. Ele diz, olha, o caminho é deserto. Não tem restaurante, olha, aqui se você sair daqui da igreja, você for para qualquer direção, se você for para cá, se você for para cá, se você for adiante, se você for para lá, todo lugar você encontra comida. Aqui em Teresina eu nunca vi um lugar para vender mais comida como aqui. Nunca vi. Se você quiser ganhar talvez muito dinheiro, trabalhe com comida. Porque eu nunca vi tanta comida aqui em Teresina. O pessoal gosta muito de comer. Mas naquela época as pessoas elas viajavam, não tinham restaurantes. E mesmo se tivesse restaurantes, era muito possivelmente que aquela multidão não tivesse dinheiro para comprar comida. Então Jesus Cristo aqui está preocupado, né, com aquelas pessoas que estavam dentro desse momento de tão grande vulnerabilidade. E é por isso que ele vai providenciar alimento para eles. Veja só o versículo 4. Olha o Senhor Jesus Cristo providenciando comida. Diz aí o texto, versículo 4. Mas os seus discípulos lhes responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Em outras palavras, aqui não tem pão, o que é que nós vamos fazer? Quem é que vai dar pão para esse povo todo comer? E aí, versículo 5 diz assim, e Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? E responderam os discípulos, 7. Então ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem.
repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus os despediu. Irmãos, de acordo com os versículos que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, ele, para alimentar aquela multidão, ele criou matéria. Isso é o grande milagre. Ele criou matéria. Irmãos, Jesus Cristo criou pão, cujo trigo nunca foi plantado. Diz aqui o texto que ele criou peixe que nunca nadou. Ele criou matéria. Isso é um milagre criativo. Aí você pergunta, mas pastor, como é que isso é possível, pastor? Isso é possível porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. Esse não é o propósito do Evangelho de Marcos, é mostrar para mim e para você que Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, porque somente Deus, irmãos, somente Deus tem poder para parar uma tempestade. Somente Deus tem poder para acalmar o mar. Somente Deus tem poder para multiplicar pães e peixes. Somente Deus tem poder para ressuscitar os mortos. E Jesus Cristo fez todas essas coisas. Jesus Cristo fez cada uma dessas coisas para mostrar para mim e para você que Ele é Deus. Ele é o Deus Criador. O texto aqui nos mostra que à medida que Deus, em Cristo, ia criando os pães e os peixes, ele ia distribuindo para os apóstolos. E ele ia distribuindo para pelo menos 12.000 pessoas. Sendo que no final, diz aí o texto, que todos comeram, no versículo 8, todos comeram e se fartaram. Eles devem ter comido tanto. Sabe aquela comida mais gostosa que você comeu na sua vida? Não podia ser comparado com essa. Sabe por quê? Porque essa comida aqui era sem pecado. O pão que Jesus Cristo criou não passou pelo processo de pecado que a natureza hoje está. Os peixes nunca haviam nadado nos rios que sofreram a maldição. De tal maneira, meus irmãos, que foi o melhor pão que jamais alguém comeu. Foi o melhor peixe que jamais alguém comeu. E aqui nós encontramos, irmãos, o melhor banquete que alguém poderia ter. Eram pães perfeitos, peixes perfeitos. E foi tanto pão, foi tanto peixe, que diz aqui a palavra de Deus, que sobraram 7 cestos cheios de pão. Isso é fantástico. Mas aí deixa eu abrir aqui um parêntese agora. Se você tem acompanhado a série de pregações no Evangelho segundo escreveu Marcos, você deve estar muito familiarizado com aquilo que está acontecendo aqui. Porque lá em Marcos, no capítulo de número 6, o Senhor Jesus Cristo, ele já havia multiplicado pães e peixes. Você pode ver isso em sua casa, em Marcos capítulo 6, salvo engano, a partir do versículo 33, você vai encontrar Jesus Cristo multiplicando pães e peixes. Então essa não é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo cria pães e peixes. Essa é a segunda vez. Mas qual era a diferença, irmãos, entre a primeira multiplicação de pães e peixes e essa segunda multiplicação de pães e peixes? Ou criação de pães e peixes? A diferença, irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos 6, ele criou pães e peixes, foi para alimentar 5.000 pessoas, numa cidade chamada Betsaida, que ficava lá no território de Israel. Isso foi lá no capítulo 6.
Mas como eu disse para você, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo sai do território de Israel, vai para a cidade de Tiro, e depois da cidade de Tiro ele vai para a região de Decápolis, que significa 10 cidades. E quando ele chega, portanto, nessa região, essa região gentílica, ele cria novamente pães e ele cria novamente peixes. Isso é um território gentílico. Então, o que é esse texto? O que é essa passagem quer nos ensinar? Essa passagem está querendo nos ensinar o seguinte, irmãos. Que Deus, Ele se compadece das pessoas que têm necessidades. Sejam elas judeus, sejam elas gentios. Vocês entenderam? Jesus Cristo multiplicou pães e peixes em Israel, e depois, 2 capítulos depois, ele vai multiplicar pães e peixes numa região, Ciro, onde tem gentios, uma região síria, um território que não era um território do povo de Israel. Então, o que esse texto está ensinando para mim e para você é o seguinte: qualquer pessoa que tem qualquer necessidade, seja ela judia, seja ela gentia, ela pode suscitar a misericórdia de Deus, pode suscitar a compaixão de Deus em Jesus Cristo. Então, ao fazer esse milagre, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: olhe, eu tenho compaixão não apenas do povo de Israel, eu tive compaixão deles e eu multipliquei pães e peixes para eles. Mas eu também tenho compaixão desse povo que não é de Israel. E eu estou multiplicando pães e peixes para eles também. Porque onde houver qualquer pessoa necessitada, eu posso ter compaixão dessa pessoa. E dessa maneira o Senhor Jesus Cristo está preparando os apóstolos para a grande comissão. Para aquele dia em que ele vai dizer: ide por todo mundo, preguem o evangelho, porque a salvação não é apenas para os gentios, aliás, não é apenas para os judeus, mas para os gentios também. Eu quero concluir minhas palavras, irmãos, nesta noite dizendo o seguinte: o nosso Deus se revelou em Jesus Cristo como um Deus compassivo. E a minha pergunta para você nesta noite é: quais são as suas maiores necessidades? Quais são as suas necessidades mais prementes? Quais são as suas necessidades mais urgentes? Talvez hoje você esteja desempregado. Talvez hoje você não tenha um salário regular. Talvez você já sinta alguma necessidade dentro de sua casa. Talvez a sua despensa não esteja cheia. Esse texto, ele está ensinando para você, meu irmão, que Deus em Cristo não é indiferente para a sua necessidade. Tanto é que ele providenciou alimento para aquela multidão e há de providenciar também para a sua vida. Porque o texto que nós estamos lendo diz que Deus, ele se compadece das nossas necessidades. E nós servimos a um Deus, irmãos, cujos recursos são ilimitados. Como assim, pastor? Porque o Deus que nós servimos, se for necessário, Ele até cria matéria. Ele cria até pães e peixes para nos sustentar, para dar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então descanse no Senhor. O nosso Deus é um Deus compassivo. Mas lembra a pergunta que eu fiz para você? Qual é a sua necessidade mais urgente? Talvez algumas pessoas tenham pensado o seguinte: pastor, a minha necessidade mais urgente é justamente de um emprego, estou desempregado. Mas eu gostaria de dizer que essa não é a sua maior necessidade. Na verdade, não é a maior necessidade de ninguém. E aqui nós não podemos confundir as coisas. A sua maior necessidade não é nem pão, nem peixe. E o maior exemplo de compaixão de Jesus Cristo não foi a criação dos pães e dos peixes. O maior exemplo da compaixão do Senhor Jesus Cristo se deu lá no Calvário.
lá na cruz do Calvário. Porque a compaixão do Senhor Jesus Cristo chegou ao ápice ali. Porque uma coisa é você alimentar uma multidão de famintos, e outra coisa é você pagar pelo pecado delas. Você entendeu? Uma coisa é você saciar a fome de 4.000 pessoas, e outra coisa muito diferente é você saciar e satisfazer uma alma faminta pela eternidade. E então, quando nós estamos falando da compaixão de Deus, quando nós estamos falando da compaixão de Cristo Jesus, nós não somos levados meramente para pães e peixes, nós somos levados até a cruz do Calvário, a maior demonstração de compaixão de toda a história. Porque Jesus Cristo estava disposto a ir para a cruz, para suportar o peso do castigo de Deus sobre todos os nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos ir para o céu. Então ele é compassivo não apenas com as nossas necessidades físicas. Nós louvamos a Deus porque nós sabemos que Deus, Ele há de suprir as nossas necessidades temporais. Mas nós sabemos que Deus foi além disso em Jesus Cristo. Ele providenciou tudo aquilo que nós precisávamos para vivêssemos para sempre diante dEle. Que Deus seja louvado, irmãos. O Deus providente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos a ti, ó Pai, porque o Senhor se revelou maravilhosamente em Jesus Cristo. O Senhor se compadeceu de nós, não apenas providenciando pão e peixe para nós. O Senhor providenciou para nós o sacrifício perfeito do teu Filho Jesus, o pão da vida, que veio até nós, ó Deus, para pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor. E queremos te agradecer porque nós vamos experimentar isso mais uma vez agora, através da ceia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos prepare os nossos corações para participarmos deste momento. Para a honra e glória do teu nome que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero convidar nesse momento o presbítero Luiz Carlos e também o nosso irmão diácono Cláudio Regis para que venham à frente, que possam me auxiliar na ceia do Senhor. Enquanto isso, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de como o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte sacrificial à medida em que ele morreu em nosso lugar. E a prova que ele morreu em nosso lugar está bem demonstrado aqui de forma visual, através destes elementos.
Eis aqui o pão, eis aqui o vinho. O pão não deixa de ser pão na hora da Santa Ceia, e o vinho não deixa de ser vinho. Mas espiritualmente, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo estão presentes aqui. De tal maneira que os participantes da ceia do Senhor, eles acabam participando também dos benefícios da morte vicária de Cristo Jesus. São convidados a participar deste momento todos aqueles que foram batizados e professos em igreja genuinamente evangélica e que estão em comunhão com ela. Se você ainda não foi batizado, você ainda não foi uma pessoa que professou publicamente a sua fé em Cristo, ou não está em comunhão com a sua igreja, nós recomendamos para você, porque é somente a título de recomendação, porque a Bíblia diz para você examinar a si mesmo. Nós recomendamos para você que não participe deste momento. Esse momento não é ainda o momento que você deve participar. Nós ansiamos pelo dia em que todo mundo participe aqui. Mas antes você precisa professar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar, irmãos, nesse momento ao nosso Deus, antes de recebermos os alimentos. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, agradecer pelo corpo e o sangue de Cristo. Queremos agradecer, ó Deus, porque nós é que deveríamos morrer, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos, ó Deus, agradecer porque não foram os cravos que seguraram Jesus na cruz. Foi o teu amor para conosco, teu decreto eterno, ó Deus, movido de amor, que levou o teu Filho a permanecer ali na cruz. E nós queremos, ó Deus, neste momento, celebrar, ó Deus, salvação em Cristo, mas com temor e tremor, sabendo que um alto preço foi pago por conta da salvação dos nossos pecados em Jesus Cristo. O teu Filho teve que morrer em nosso lugar. Portanto, ó Deus, nós queremos te pedir perdão. E queremos, ó Deus, receber essa salvação graciosa com ações de graças. E neste momento, ó Deus, em que separamos estes elementos do seu uso ordinário para este uso sacramental, nós queremos te pedir, ó Deus, santifica nossas vidas, consagra-nos, para que possamos, ó Deus, participar deste momento da ceia do Senhor. E é assim que nós te pedimos, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos receber os elementos, e eu peço que os irmãos possam permanecer com os elementos em mãos, para que no final todos nós possamos cearmos. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino Vinho e Pão.
apreciado, Senhor Jesus Cristo, ele também tomou o cálice, sendo este cálice a nova aliança do meu sangue. Irmãos, bebamos em memória do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por este culto, especialmente, ó Deus, pela ceia do Senhor que agora participamos. Obrigado por esta comunhão preciosa que temos em Cristo com o Senhor e uns com os outros. E agora, ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus, pelo sangue da eterna aliança, que o Senhor, ó Deus, continue a nos guiar, que o Senhor continue a nos encaminhar pelas veredas de vida eterna. E que nós possamos, ó Deus, através das nossas vidas, adorar ao Senhor continuamente. Queremos, ó Deus, rogar nesse momento pelo retorno aos nossos lares e também, ó Deus, pela semana que se inicia. Que a Tua boa mão seja conosco, ó Deus, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas inclinações, ó Deus, pecaminosas. E que em nome de Jesus possamos viver para a honra e glória do Senhor durante essa semana. Se estiver assim dentro da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de compartilharmos de Cristo para outras pessoas. Coloque palavras em nossos lábios, ó Deus, para falarmos a respeito da Tua grande compaixão em Cristo. Em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos. Rogamos, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos, que não puderam estar aqui. Lembramos da irmã Luzia, lembramos, ó Deus, do irmão Juscelino, e de tantos outros irmãos, ó Deus, que não puderam estar aqui por uma questão de saúde. Que o Senhor restaure a sorte do Teu povo, para que todos possam estar aqui adorando o Senhor em breve. Oramos também a Ti, ó Deus, por aqueles que estão fracos na fé. Só o Senhor sabe o íntimo e o coração de cada um. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, a fé destas pessoas. Que os pés, ó Deus, delas sejam aprimados, que os braços sejam fortalecidos, para que, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, elas possam exaltar, ó Deus, ao Senhor. Rogamos assim estas bênçãos, crendo que o Senhor não nos rejeita a oração em nome de Jesus. Ide em paz, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Podeis tomar assento, meus irmãos. Irmãos, louvado seja Deus pelo culto que concluímos. Enquanto o nosso irmão diácono Regis, ele irá recolher os cálices, eu irei dar aqui alguns avisos. Em primeiro lugar,